Olá, meus amigos, nossas saudações cordiais. Estamos aqui mais uma vez para o canal Lições de Amor, nesse quadro que visa estudar a obra Paulo e Estevão pelo Espírito Emmanuel. Nós estamos analisando o capítulo 7, as epístolas. No vídeo anterior, falamos sobre a revelação dada pelo próprio Cristo ao apóstolo Paulo, com respeito ao fato de que se ele não tivesse capacidade de atender presencialmente às demandas de todas as igrejas que ele fundou nas suas excursões de propaganda, que ele pelo menos pudesse enviar as cartas ou as suas epístolas, que mais tarde os próprios apóstolos chamaram, como cartas do Cristo. Então hoje nós vamos dar continuidade a essas reflexões. Emmanuel vai dizer que, de fato, logo no dia seguinte, acabaram chegando demandas, em especial da Tessalônica. E então Paulo começa a escrever a sua primeira epístola aos Tessalonicenses. E aí Emmanuel vai dizer na obra que ele não fez esse trabalho, esse mistério sozinho, mas contou com a colaboração dos seus amigos. Emmanuel diz o seguinte: recordando que Jesus lhe prometera associar Estevão à divina tarefa, julgou não dever atuar por si só e chamou Timóteo e Silas para redigir a primeira das suas famosas epístolas. E isso é muito interessante, porque quando nós estudamos o prefácio dessa obra, nós vimos que a lei de cooperação ela foi exemplificada, inclusive, pelo próprio Cristo, quando, ao cercar-se dos seus apóstolos e convidá-los para que pudessem conviver junto com ele, ali instaura a lei de cooperação. E Emmanuel vai dizer mais à frente: assim começou o movimento dessas cartas imortais, cuja essência espiritual provinha da esfera do Cristo, por intermédio da contribuição amorosa de Estevão. Então aqui nós estamos diante de uma obra que tem esse pensamento divino ou crístico. Então, quando Paulo escreve as suas epístolas, ele não se refere àquela circunvizinhança específica, aquele povo específico, aquela cidade apenas. Mas Paulo, através das suas cartas, fala também hoje para nós, que estamos aqui, passados pouco menos de 2000 anos, que ainda conseguimos beber na fonte divina desses grandes ensinamentos. E é exatamente a essa conclusão que Emmanuel chega quando diz: e Paulo continuou a escrever sempre, ignorando contudo que aqueles documentos sublimes, escritos muitas vezes na hora de angústias extremas, não se destinavam a uma igreja particular, mas à cristandade universal, que a gente pode considerar aqui como o próprio Evangelho paulino, o registro das vivências, das experiências que ele viveu. E aí Emmanuel vai dizer que a igreja de Corinto crescia a olhos vistos, que eles tinham começado a segregar e a organizar as atividades, tanto de assistência aos mais necessitados, distribuição de pão, cuidar dos enfermos através de medicamentos, dos cuidados de enfermaria que eram possíveis naquela época, e também as pregações doutrinárias, as preleções que eram feitas e a prece reconfortante ao fim de todos esses trabalhos. Mas os judeus, mais uma vez, se irritavam com este sucesso. E, como Emmanuel vai registrar, pelo fato de Paulo estar se demorando na cidade de Corinto por 1 ano e 6 meses, os judeus começaram a pleitear e a estruturar uma investida bastante agressiva contra o apóstolo. E o então procônsul da Acaia, que tinha residência em Corinto, Emmanuel vai dizer, um romano generoso e ilustre, que costumava agir sempre de acordo com a justiça, Júnio Galho, sendo um homem de bondade e fina educação, recebe o processo de Paulo nas suas mãos. Os judeus então pedem, exigem a prisão ou o cárcere do nosso querido apóstolo. E Júnio Galho não pôde se furtar a isso. E então, à noite, justamente quando o ex-rabino, segundo Emmanuel, comentava o Evangelho, tomado de profundas inspirações,
o grupo armado bateu a porta, parou, destacando-se alguns judeus mais eminentes, e estes se dirigiram ao interior. E naquele momento as pessoas que estavam ali presentes ouvindo a pregação de Paulo de Tarso passam por um momento de dúvida, de titubear, e alguns inclusive tentam apagar os archotes luminosos que clareavam o antro. E Paulo, com a sua forma enérgica de se posicionar, virou para os circunstantes e disse: meus irmãos, acaso quereis o Cristo sem testemunho? E entregando-se sem nenhum tipo de resistência, diz apenas: eu estou pronto. E então os judeus prenderam-no, e Emmanuel vai dizer que um dos componentes do grupo açoita o próprio Paulo na face, e ele, sem nenhum tipo de resistência ou de aspereza, repete: irmãos, regozijemo-nos em Cristo Jesus, e sejamos tranquilos e jubilosos, porque o Senhor nos julgou dignos, a serenidade que lhe houvera alcançado por muito padecer, pelo amor do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu fico imaginando que nós, com os nossos desafios muito naturais, nem sempre temos essa honradez, essa lealdade em relação ao Criador. Titubeamos, tentamos fugir e nos evagir das conjunturas difíceis sem enfrentar com desassombro a dor. E eles então levam Paulo preso. Emmanuel narra: atirado ao fundo de uma enxovia úmida, Paulo foi atado ao tronco do suplício e suportou a flagelação dos 39 açoites. Ele próprio estava surpreendido pela sublime paz que banhava-lhe o coração de brandos consolos. E assim, ele experimentava, mesmo naquela prova rude, não obstante a prova rude, um sentimento de paz interior e de consolação que era legado aos aflitos que soubiam padecer. Emmanuel então vai dizer que ele, submerso em profundos pensamentos, acaba entrando em êxtase, sentiu seu primeiro grande êxtase, sentiu seu corpo como arrebatado. Brando sono lhe anestesiou o coração, e somente pela madrugada voltou a si do caricioso descanso. O sol visitava ao longe, alegre, através das grades. O valoroso discípulo do Evangelho levantou-se bem disposto, recompôs as vestes e esperou pacientemente. E aqui a gente começa a entender como que se dá o êxtase dos santos e também como que se dá essa serenidade que nós vemos brotar do coração, do olhar, do sentimento íntimo de cada um destes grandes homens que souberam doar a sua própria vida em prol dessas obras, desses ideais, como que, e uma explicação espírita para o fato, nesse processo de relaxamento dos laços que prendem o espírito ao corpo físico, essa possibilidade de liberar-se de uma forma um pouco mais livre do corpo e, portanto, penetrar em atmosferas psíquicas mais elevadas, já recolhendo o refazimento, a paz interior proveniente dessas novas psicosferas ou dessas psicosferas mais sublimes, por conta da renúncia, da entrega, da abnegação, do desejo e da conduta verdadeiramente voltada para o bem. É lógico que não significa estar no céu, mas já poder respirar uma atmosfera mais tranquila, mais cariciosa do que as densas sombras nas quais nós estamos imersos. É isso, meus amigos. Esse é o nosso segundo vídeo falando das epístolas e na nossa próxima gravação nós continuaremos com este assunto. Um grande abraço a todos, espero que tenha sido de alguma sorte útil e até a próxima.